Pai do Senhor, para vocês que estão nos assistindo para a glória do Senhor Jesus Cristo, quero eu falar para você algo da parte de Deus. Aqui no livro de Daniel, no capítulo 3, entendeu? Não vou fadigar vocês, eu vou tentar resumir essa mensagem em poucas palavras, mas que vai fortalecer a tua fé e te ajudar no nome do Senhor Jesus Cristo. Tá me entendendo? Você encontra aqui, escrito desta maneira, Daniel, capítulo 3, versículo 15. E agora, pois, está pronto, quando ouvir o som da buzina, do pífaro, da citarra, da harpa, do solteiro, da gaita, dos foles e de toda sorte de música para vos prostrar e adorares e a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorares, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. Quem é o Deus que vos poderá livrar da mesma? Isso aqui é o homem que tem poder na mão, chamado Nabucodonosor, achando que a soberania deles era maior do que o Todo-Poderoso, que se chama o Senhor Deus de Israel, Senhor Jeová. Esse é o nosso Deus que está no céu, sentado no seu sublime trono. De lá ele não desce. Mas eu quero dizer para você que esse nosso Deus, ele é tão bom, tão maravilhoso, que ele nos deu esse ensinamento da palavra do Senhor Jesus Cristo. Se você puder ler a Bíblia Sagrada, você vai ver o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso, dentro da vontade dEle, dentro do querer dEle. Eu falo para você que você observa só que coisa maravilhosa. Deixa eu sentar aqui que vai ficar melhor para nós. Vem só comigo, por favor. Olha só, ele aqui no versículo 15, ele deu a oportunidade a Sidraque, Mesaque e Abednego de adorar a estátua que ele tinha feito de ouro. Mas eles não adoraram nem o Deus dele, nem a estátua de ouro. Eu quero falar para você, no nome do Senhor Jesus Cristo, ainda que os homens façam leis injustas, fica com o que está escrito na Bíblia Sagrada. Ainda que você tenha que ceder, não ceda. Eu quero falar para você, no nome do Senhor Jesus Cristo, que esse exemplo desses 3 homens de Deus nos mostra uma coisa muito maravilhosa, que a voz do povo não é a voz de Deus, que a voz de Deus é a voz de Deus, que é a palavra de Deus, que nós temos ela nas nossas mãos, e segundo a Bíblia diz que Deus colocou ela aqui, no nosso coração. É por isso que algumas pessoas evangélicas dizem que Deus conhece meu coração, porque Deus só quer o coração. Mentira. Deus quer corpo, alma e espírito. Mas não vai atrás da multidão. Todo mundo faz, todo mundo fala. Você não é todo mundo, você é separado, você é escolhido para Deus, para servir a Ele em espírito e em verdade. E aqui, quando Nabucodonosor fez a estátua de ouro, mandando que toda a província, todos os governadores, prefeito, presidente, conselheiros, entendeu? Viesse adorar o Deus de Israel, o Deus de Nabucodonosor e a estátua que ele tinha feito. Então você observa que aqui no meio dessa galera de presidentes, de governadores, entendeu? Tinha também homens conselheiros. Aí eu pergunto a você, como pode um homem desse aconselhar alguém se ele estava cedendo o que Nabucodonosor falava e ele acatava? Assim mesmo, muitas das vezes, aos nossos governantes. Falam coisas e você acata. As pessoas falam coisas e você acata e acha que tá bom. Ou você concorda. Não, não é assim. Quero dizer para você que você é um ser humano que tem a sua identidade única, que tem um raciocínio, um pensamento, um coração. Então eu peço a você, em nome de Jesus, pense dentro da Bíblia Sagrada.
Não pense o que você pensou e vai fazer o que você quer. Pense e faz o que está escrito na Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada nos revela que nós temos que fazer tudo que é bom e agradável. Façamos. Então você observa aqui que esses homens não cederam e foram lá e caguetaram eles. Olha, Nabucodonosor, tem os judeus que tu trouxe lá para tomar conta da província, e eles não te adoraram, o seu Deus, nem a estátua que tu fez. Nabucodonosor chamou ele, como nós lemos aqui no versículo 15, e deu oportunidade a eles. Eu quero falar para você, ainda que alguém te dê oportunidade para pecar contra Deus, seja qual for a área da ganância, da prostituição, do roubo, da mentira, da falsidade, não ceda, fica firme. Ainda que você sofra o dano, continue com Cristo. Agora você observa a sua resposta. A pergunta de Nabucodonosor para eles foi essa, a palavra de Nabucodonosor na parte finalzinha aqui do capítulo 15. Ele diz assim: se não adorares, sereis lançado na mesma hora dentro do forno e do fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aí se encontra aqui, versículo 16, a resposta dos 3 homens de Deus. Responderam Cedraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Irmãos, isso cheirou mal aos ouvidos do rei Nabucodonosor, ficou muito chateado, porque os homens não cederam. Porque você sabe que toda autoridade, quando vem, ele quer que você cede às palavras dele. Eu não estou nem aí. Eu respeito todas as autoridades, respeito todos os seres humanos, seja ele pequeno ou grande, mas meu negócio é com a palavra de Deus. Se você não for assim, você vai ceder às chantagens dos nossos presidentes, dos nossos governantes e das demais pessoas que têm autoridade sobre as nossas vidas. Então você precisa entender que a primeira coisa que você precisa fazer é temer a Deus. E olha que essa palavra que Nabucodonosor falou para ele no versículo 15, no finalzinho que ia lançar no fogo de ardente, na fornalha de fogo ardente, ele esqueceu que no livro de Isaías 43, versículo 2 está escrito: quando passares pelo fogo, não te queimará; quando passar pelas águas, quando passar pelos rios, não te submergirão; passar pelo fogo, não te queimará, nem chama alguma chegará até vocês. Então ele esqueceu que o livro de Isaías 43, versículo 2, apoiava esse jovem a se acreditar que se Deus quisesse, e Deus quis, melhor dizendo, mas ele estava assim, eu falo isso por causa da palavra de João Batista, que um homem de Deus, mas foi morto porque falou a verdade para o rei Herodes, perdeu a cabeça numa bandeja por causa de uma piriguete chamada filha de Eurodita, que falou no ouvido dela, falou: mãe, o rei falou que vai me dar metade do reino para me pedir o que eu quiser. A mãe falou: pede a cabeça de João Batista numa bandeja. E qual foi o crime de João Batista? Foi simplesmente falar para o rei que ele não poderia tocar na mulher do irmão dele. Então você vê que quando você fala a verdade ou se afirma na verdade, você corre esse risco. Cedraque, Mesaque e Abednego estava apoiado dentro da Bíblia Sagrada. João Batista também, que a Bíblia revela que nenhuma ferramenta preparada contra os escolhidos de Deus não prosperará. É Isaías 54, versículo 17, Mas não adianta. Contra João Batista, Deus permitiu prosperar. Como você também sabe, se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, Estevão, homem de Deus, diácono da casa do Senhor, foi morto apedrejado, Então você observa que pode acontecer isso com você, comigo e com alguns pastores que, por pregar a palavra da verdade, por viver a verdade, sofra o dano. Mas Deus é muito poderoso e faz promessa para mim, para você, Salmo 37, que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme, guarda o livro de todo mal. Se nós formos olhar para João Batista, vamos pensar: poxa, e Deus, cadê o anjo do Senhor que não guardou João Batista? Cadê o anjo do Senhor que não guardou o nosso diácono Estevão? E assim vai sucessivamente. Mas aqui,
Eles falou que não cabia responder ao rei essa resposta, essa pergunta que o rei fez, e o Deus não podia livrar da mão dele. Eles simplesmente falaram que Deus ia livrar da mão dele e também livrar da fornalha de fogo ardente. Eu quero falar para você em nome de Jesus Cristo. E você olha que eram 3 homens só e não cederam à chantagem do rei, à palavra do rei. Não cederam à quantidade de pessoa, porque talvez ele poderia falar igual você fala, igual você escuta. Ah, tem uma multidão seguindo, só vai ficar nós aqui? Vamos também. Não, não vai não. Não vai nesse negócio da multidão não. Vai pela palavra de Deus. Irmãos, se a maioria estiver dentro da Bíblia Sagrada, vai, siga, no nome de Jesus. Mas se está saindo fora da Bíblia, foge. Ainda que fique só você, fica você e Deus, porque Deus vai te dar vitória, tá bom? No versículo 18, ele muito chateado, sabendo o rei que não servisse o teu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Nabucodonosor ficou muito chateado, revoltado demais, e começou a chamar os seus serviçais e deu essa ordem no versículo 22, por causa da hora eu não quero te enfadigar, porque a palavra do rei apertava, o forno estava sobremaneira quente, e a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Cedraque, Mesaque, Abednego. Então você vê, o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Chamou os homens para amarrar eles, jogar dentro da fornalha de fogo ardente. Você observa só o que é o poder de Deus na vida de 3 homens e não na vida de uma multidão. Na vida de 3 homens e não na vida de uma multidão. E esses 3 homens foram jogados dentro da fornalha de fogo ardente e continuou com vida. Mas olha quem jogou, o que aconteceu no versículo, louvado-se Deus, 23. E esses 3 homens, Cedraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. E então o rei Nabucodonosor espantou-se, levantou depressa e falou, e disse aos seus capitães: não somos nós 3 homens atados dentro do fogo? Respondeu, disseram, rei, é verdade? E respondeu ele, eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há. Você olha que você observa que esses homens, eles lançaram Cedraque, Mesaque, Abednego dentro da fornalha de fogo ardente. Mas o mais interessante, aqueles homens foram atados com as suas capas e os seus calções, e os seus chapéus e suas vestes foram lançadas dentro do forno de fogo ardente, porque a palavra do rei apertava o fogo e estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Cedraque, Mesaque, Abednego. O versículo 22 diz que aqueles que jogaram eles morreram, mas eles continuaram com vida. Aqui você olha que o que me chama a atenção, que eu vou te explicar primeiro, aqueles que estão te lançando na cova, na fornalha de fogo ardente para te matar, não se preocupe. É eles que vão morrer. É eles que vão ser queimados e destruídos para a glória de Deus. Não é você. Eu quero dizer para você que você pode cair na fornalha, mas você não vai se prejudicar. Deus não vai deixar isso acontecer com você. O seu problema que lançaram sobre você, não sei de qual forma, talvez calúnia, talvez com uma situação difícil que forjaram contra você, mas eu quero falar para você em nome de Jesus, Deus é poderoso para te dar livramento e matar eles quando mataram esses que agarraram esses 3 homens para jogar dentro da fornalha de fogo ardente. Morreram ali e não conseguiram ver a glória de Deus, porque Deus matou eles antes. E você observa que Nabucodonosor e as demais pessoas não se preocuparam com eles, se preocuparam em ver, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo, se preocuparam em ver o que estava acontecendo
com Cedraque, Mesaque e Abednego, e que nada aconteceu, porque eles estavam passando, como nós lemos aqui no versículo 25, que nada aconteceu com eles. Eu quero dizer para você que com você não vai ser diferente. O que está escrito na Bíblia pode acontecer na sua vida, sim. O versículo 27 e 28, e ajuntaram-se os satrapas e os prefeitos, e os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem a sua capa mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Você quer mais? Recebe agora esta palavra para a glória do Senhor Jesus Cristo e não se preocupe com seus adversários. Se preocupe em obedecer a palavra de Deus, não ceder de maneira alguma. No 28 falou, Nabucodonosor disse, bendito seja o Deus de Cedraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar-se o seu corpo para que não servisse e adorasse algum outro Deus, senão o Deus de Israel. Então você observa, em nome do Senhor Jesus Cristo, que não podemos ceder de adorar a Deus, mas você fala que é evangélico, você fala que é pastor, que é presbítero, diácono, evangelista, missionário, missionária, né? Diz até que é pastora. Irmãos, é tão fácil você ler a Bíblia Sagrada e fazer o que está escrito nela. Porque quando você faz qualquer coisa fora da Bíblia, a Bíblia relata que é maldição. Irmãos, não ceda. Cedraque, Mesaque e Abednego poderiam usar da Bíblia Sagrada para adorar essa imagem de ouro. Você sabia disso? Vou te explicar. Porque a Bíblia diz que toda autoridade, Romanos 13, toda autoridade foi constituída por Deus e tem que ser respeitada. Olha só, você pega essa história de Daniel e de Romanos 13, você vai ver que ele desrespeitou Nabucodonosor, entre aspas, porque ele tinha que honrar a palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que convém agradar a Deus e não o homem. Aí quando você entra dentro desta palavra, você vai ver o homem chamado Naamã, quando assim que ele foi curado da lepra e foi conversar com o profeta Eliseu, ele falou essas palavras: olha, meu Senhor, toda vez que o meu Senhor entra na sua casa, no seu quarto, no seu cômodo para orar, o Deus dele, eu também tenho que dobrar no meu joelho do lado dele. Mas olha, ele vai adorar o Deus dele, mas eu vou adorar o Deus de Israel. Porque Naamã tinha que obedecer a ordem do seu Senhor. Então eu quero falar para você que honra a Bíblia Sagrada. Não vai pelo que seu pastor está falando, vai pelo que está escrito assim mesmo. Se ele mostrar a você, você tem que saber que verdadeiramente é desta maneira. Já falei para você que anda por aí nas redes sociais, o pastor ensinando que você não tem que dizimar a casa do Senhor, que você não tem que ofertar, porque o dízimo e a oferta são cereais. Então você vê que ele não está lendo errado, ele está entendendo errado, porque está escrito mesmo no livro da lei, acerca das ofertas, dos dízimos. Era levado assim, era dessa forma, verdadeiramente. Só que hoje, a moeda corrente, as cédulas são diferentes. E se você for pagar a conta de luz, pagar qualquer dívida da igreja, a um banco, uma casa lotérica ou qualquer outro órgão, ninguém vai aceitar uma saca de arroz, um saco de feijão, uma saca de sal, ninguém vai aceitar um boi, um camelo, um cabelo, um cavalo, não, porque hoje o dinheiro é a moeda corrente nossa, principalmente aqui no Brasil, é o nosso real, e não tem como você fazer isso. Aí as pessoas dizem, mas ele abriu a Bíblia e mostrou, verdade, ele abriu a Bíblia e mostrou que está escrito isso mesmo, só que ele entendeu errado. Por isso que eu estou te explicando, se o teu pastor abrir a Bíblia e te mostrar, você tem que saber se ele tem o Espírito Santo de Deus, amém? Que Deus te abençoe, fica na paz e fica firme para a glória do Senhor Jesus, tá bom? Vou fazer uma oração abençoando você e a sua família no nome de Jesus Cristo. Ó Deus Todo-Poderoso, eis aí essa sua filha, seus filhos que estão nos assistindo. Pai, entra dentro desse lar com providência, repreende a fúria do adversário,
corta o laço, quebra a lança, no nome de Jesus Cristo, e dá o livramento aos caras, como o Senhor deste, Cedraque, Mesaque e Abednego. Ainda que eles caíram dentro da fornalha, mas nada aconteceu com teus filhos. Não seja diferente com esse que está nos ouvindo pelas redes sociais. Pai querido, dá vitória para os teus servos, para as tuas servas, no nome de Jesus Cristo, Pai. Seja qual for o problema, o Senhor é Deus e pode dar solução. Junto com teus filhos, já quero te agradecer, porque eu sei que o Senhor é poderoso para alcançar eles com as suas bênçãos, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus.